Questão 11. Questão 11 diz o seguinte: observe a figura abaixo. Aí ela traz uma figura para a gente, né, que eu tentei representar aqui da melhor maneira possível, né, no segundo quadro. E é perguntado o seguinte: se a distância de C até M é de 1,87 centímetros, a distância de E a O é 1,5 centímetros, a distância de H a P é 0,75 e a distância de J a N é 0,38 centímetros, determine a área total sombreada. Muito bem. Para você resolver essa questão, né, a gente tem que observar alguns elementos aqui. O que ele chama de área sombreada é essa parte que eu pintei aqui de grafite, certo? E que no desenho está assinalado com cor aparentemente rosa, salmão, não sei muito bem. Então, para você calcular isso, você vai ter que utilizar os dados que ele fornece no enunciado, né? Observe o que ele informa para a gente aqui. Ele diz que a distância de C até M é de 1,87 centímetros. Vamos definir quem é o ponto C e o ponto M. Então ele está dizendo que esse segmento de reta aqui, que vai de C até M, mede 1,87. Então vamos colocar aqui 1,87, certo? Ele também informa para a gente que a distância de E até O é de 1,5, né? Ou seja, de E até O é de 1,5. Também é informado que a distância de H a P é 0,75. Então, ó, de H até P é 0,75. Muito bem. O que mais que ele informa para a gente? Que de J até N é 0,38. Ou seja, esse segmentozinho aqui de reta, que eu vou puxar aqui para ficar mais claro, é 0,38. Ok? Pois bem, ele quer a área total sombreada. O que a gente vai fazer para resolver? Você vai observar as figuras que foram formadas, tá? Então, olha só. Aqui nós temos um trapézio. Aqui temos outro trapézio. E aqui temos um triângulo, retângulo, né? Já que aqui você tem um quadrado, correto? Muito bem. De posse disso, basta a gente lembrar as fórmulas, né, do trapézio e do triângulo. Calcula a área separadamente e no final você deverá somar. Ok? Então olha só como é que vai ficar essa questão. Primeiro, vamos calcular, tá, a área do trapézio ABCM, né? Ou seja, ABCM, esse trapézio aqui, ó, ABCM, correto? Muito bem. A gente, para visualizar melhor, né? Vou até tentar dar uma invertida no desenho. A gente tem que imaginar ele assim, ó. Aqui vai ser a base inferior, aqui vai ser a base superior e aqui vai ser a altura do trapézio. Então, ó, base maior ou base inferior, base menor, que no caso aqui é a base superior, e a altura, certo? Que aqui no caso é de 3, correto? A mesma coisa a gente vai fazer nesse trapézio aqui, tá? Então você tenta verificar dessa forma aí. Então, ó, vamos lá. A gente sabe que a fórmula da área do trapézio é soma das bases, né? Que é base maior mais base menor. Base maior é o B maiúsculo, base menor é o B minúsculo, vezes a altura, que eu estou representando por H, dividido por 2. A área do triângulo, né? Colocar TR aqui vai ser triângulo, tá? Só T vai ser trapézio. A área do triângulo é a velha fórmula base vezes altura, dividido por 2, ok? Muito bem. A área do triângulo ABCM, a área do trapézio, né? ABCM, como é que ficaria? Base maior, quanto é que mede a base maior? Ele vai de 0 a 3, então convém dizer que ele mede 3, mais base menor, que é 1,87, vezes a altura a gente definiu que é a distância de B até C, né? Que é de 3, dividido por 2. Bom, 3 mais 1,87 dá 4,87.
vezes 3 dividido por 2. 4,87 vezes 3 vai dar 14,61, que dividido por 2 vai nos fornecer um total de 7,305 centímetros quadrados, correto? Então essa é a área desse trapézio aqui, ok? Vamos calcular a área desse outro trapézio. Você tem a base maior e você tem a base menor e você tem a altura. Então agora vamos calcular a área do trapézio OEHP, certo? OEHP. Então esse trapézio aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Base menor, ou base maior no caso, né, que é 1,5, mais base menor, que é 0,75, vezes a altura, muito cuidado, viu? Ó, de 4 para 6 são 2 centímetros, né? Ó, que está dado em centímetro, né? Então, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, né? Então, você tem aí 2 centímetros dividido por 2. Já posso fazer o cancelamento aqui, né? Então, ó, 1,5 mais 0,75 é igual a 2,25 centímetros quadrados, né? Então, eu cancelei aqui porque você tem uma multiplicação, né? E uma divisão aqui, então, cancela. E por fim, a área do triângulo NJK, né? Então, a área do triângulo NJK vai ser base, né? A base eu vou considerar isso aqui, ó. De 7 para 8 é 1, né? Então, base que é 1, vezes a altura, que também, se você for perceber no desenho, né? Ele forneceu aquele valor, né, de N até J, que foi dito lá no enunciado, que é de 0,38. Tudo isso dividido por 2. 1 vezes 0,38 é o próprio, né? Que dividido por 2 vai dar 0,19 centímetros quadrados. Pois bem, de posse dessas três áreas, como a gente calculou elas separadamente, agora eu vou apenas somá-las, né? Então, ó, área final, que é a F, vai ser a área do trapézio ABCM mais a área do trapézio OEHP mais a área do triângulo NJK. A área final, portanto, será... Quanto é que foi a área de ABCM? 7,305 mais OEHP 2,25 mais NJK 0,19. Trocando em miúdos aqui, né, nós teremos o seguinte, que a área final vai ser igual, quando você somar tudo isso aqui, né, já fiz o cálculo previamente, vai dar 9,745, puxando para 46, então 7,45, que é o mesmo que 9,75, né? Você faz o arredondamento aqui, né? E a área final é de 9,75. Você pode dizer que com esse arredondamento dessa carga decimal, esse 4 se transforma em 5. Então a resposta correta será a letra C, 9,75 centímetros quadrados.